E hoje é dia especial, especialmente para quem? Para quem gosta de estudar muito. Né? Eu tô até pensando em na próxima prova, na unidade 2, na recuperação, a gente sortear aleatoriamente algumas questões do Enem. Para os alunos que gostam de estudar muito. Isso mesmo. Você acha? Boa, gostei. Que aí eles já vão ficando mais práticos ainda, né? Porque eles gostam de estudar mais, né? Aula de recuperação. Bem-vindos! Né? Aqueles que gostam de estudar tanto que ficam ainda para mais um pouquinho, teremos essa aula, né? Só que a gente tem que considerar também que alguns alunos, né, por algum motivo ou outro, a gente ficou sabendo por fontes seguras. Né, mais pertinho, vem cá, conversa com perdem a prova por algum outro motivo qualquer. Ah, é verdade, né? E aí, tem atestado médico, né? Tem isso, tudo aí para isso, esses. né, que pode acontecer. E aí quando faz a prova deslocado da turma, que faz ali a segunda chamada, aí fica desconcentrado, às vezes já veio já desorientado. Então, alguns casos são esses, tá? Agora, tem realmente o caso daquele que gosta de estudar muito. Né? Aí esse a gente pode colocar... Não, mas já a fala de alguns professores que a aula de recuperação, tem sala de aula que todos assistem, que é para fortalecer o conhecimento. Uau! Pronto, legal. Então. Top. Então vamos lá. A aula de número 21 a gente fez especialmente para alunos de recuperação. Então vem com a gente, bora se concentrar. Então nessa aula a gente vai revisar alguns assuntos, né? Bora concentrar aqui, vamos conversar mais um pouquinho. A gente decidiu aqui, elencou 4 assuntos principais. Não que os demais não possam ser abordados na avaliação, né? Isso pode acontecer. Mas o que a gente quer de vocês? Que vocês prestem atenção, fiquem atentos a esses 4 principais, que foi o que a gente determinou aí como os mais relevantes, vamos dizer assim, da unidade. Tudo é importante, né, professor Luiz? Isso. E eu até acho interessante essa aula da recuperação e até pensava que deveria ser parecida na aula de revisão para avaliação, né? Essa de você revisar o assunto e fazer uma atividade, porque vai que na hora, na revisão, tem uma atividade que lembre algo lá na prova. Porque tem aluno que estuda, e na hora fica meio nervoso e esquece. Se 20 minutinhos antes da prova, né, tem lá um exercício, tal, ele fala, lembro do exercício, parece aquele lá. Então, é de se pensar também, né, na hora da revisão para avaliação, uns exercíciozinhos ali e tal, não sei, mas vamos ver, vamos pensar. Vamos pensar junto, então. Agora é a hora de revisar a primeira, bora ver. Aula de número 2.1, a gente estudou a estatística na sua primeira parte, né? Onde tínhamos aí as medidas de tendência central, as queridinhas da estatística, né? Média. Quais são elas? A média, a moda e a mediana, né? Bora ver então, vamos lembrar? A moda, aquele valor que mais aparece, né? Valor mais frequente. A mediana essa aqui foi a primeira parte de estatística, né? Não foi a terceira. Foi a primeira. A mediana é o valor central, né? Ou seja, coloca tudo em ordem e centraliza. Temos até a paródia aí que nos ajuda a lembrar disso. E a média é quando a gente soma todos os valores e divide pelo número de dados, né? Divide pela quantidade, certo? Bora fazer uma atividade para relembrar? Vamos. Então, hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Olha lá. De segunda a sábado, os gastos com alimentação de uma pessoa foram 15, 12, 10, 14 e 14 reais. Isso aqui, ó, ela estava viajando, com certeza, não é? Numa cidade fora, e ela fazia as suas refeições aí em alguns restaurantes. Ia passando e ia fazendo refeições. Então, esses foram os valores pagos, vamos supor, pelo prato feito, pelo Marmitex, né? Determine, então, a média diária de gastos e a mediana. Não está perguntando a moda, mas se fosse perguntar a moda, a primeira coisa era aquele valor que mais repete. Isso, 14, né? E se fosse perguntar para mim, se eu estivesse em outro lugar e achasse isso aí, onde que eu ia almoçar? Eu ia almoçar no de 10, todo dia. Né? Com certeza. Então, vamos lá. Para fazer a mediana, coloca tudo em ordem e centraliza, né? Então, 10, 12, 14, 14 e 15. Coloca tudo em ordem e centraliza. Então, 14. mediana, 14. Certo? Não está perguntando, mas moda também 14, né? 14 o valor também. Que mais repete. Só falta a média ser 14 também. Agora vamos fazer a média aritmética? Soma tudo, né? 10 mais 12 mais 14 mais 14 mais 15 vai dividir por quanto?
5 elementos, né? 5 dados a gente tem na média aritmética, então ficamos com... Vamos lá, somando aí? 14, 14 dá 28, com 12 dá 40. Com 10, 50, 65. 65 vamos dividir por 5. E aí temos a média aritmética. Vai dar 13. Sobra. Vai dar 13. Beleza. Então, a média aqui ficou um pouquinho diferente, mas já vimos que todos eles se aproximavam, bem né? centralizados, né? Beleza? E realmente ficou bem legal, porque a mediana não é o centro. Observem lá que a moda e a média estão também centralizados, né? Sim. Não que a moda vá acompanhar sempre a mediana e a média, mas olha aí, ó, ficou bem centralizado. Certo. Legal? Lembraram então como é que faz média, moda e mediana? Beleza. Olha lá então, agora vamos lembrar um pouquinho da geometria plana? Vamos. Áreas de figuras planas. Aí vamos lembrar algumas aqui, né? Trapézio, losango e círculo, mas sem deixar as outras por esquecimento. Vamos lembrar de todas um pouquinho, tá? Então, no trapézio, no losango e no círculo, nós temos cada um a sua equação. Isso. Né? O trapézio envolve as bases, né? A gente pega a base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Beleza. Já no losango, diagonal maior, diagonal menor. Multiplica e divide por 2. E no círculo vai envolver o raio, né? Πr ao quadrado. E esse π vai depender de quem? Vai depender do exercício, né? O exercício pode dizer que o π vale 3, pode dizer que o π vale 3,14 e pode até nem dar valor de π, né? Deixar o π no final, até o final da resposta, né? Isso. Beleza. Olha aí as outras surgindo aqui pra gente, só pra gente recordar. Vamos lá. Quadrado, o triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quadrado, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Losango, vimos agorinha. O retângulo, base vezes altura. O trapézio, acabamos de ver, né? E também a E o circunferência. círculo também vimos agora. E lembrando que, se ele me der um retângulo de base B e altura H e um triângulo com a mesma base e a mesma altura, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Boa. Vamos recuperar então? Vamos dar uma lembradinha aqui, fazer um exercício? Calcule a área de um trapézio que possui 40 centímetros de altura e bases de 60 e 50 centímetros, respectivamente. Então, temos um trapézio, a base é 60 e 50, né? Isso. 60 e 50, e a altura é 40. E aí, vamos aplicar a equação, né? Quem é? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior, 60, mais base menor, 50 vezes a altura, 40 sobre 2. A gente pode até já fazer aquele procedimento de simplificar aqui, né? Fica bem tranquilo, né? Bem fácil, né? Ó, se a gente divide 40 por 2, 20. vai dar 20. Então, vou ficar lá com 60 mais 50, 110. 110 vezes agora 20, só para facilitar o nosso cálculo, né? 2 vezes 110? Dá 220. 220 acrescenta um zero. Então, a área aí em centímetros quadrados é 2.200. Lembrando, recordando da geometria plana, né? Beleza? Fácil? Muito fácil. Gostei. Uma vez feito a questão número 2, vamos lá revisar agora a terceira aula? Vamos. A gente viu a geometria plana e agora a gente vai relembrar e rever e reconhecer a geometria espacial. Vamos partir para os corpos redondos, área e volume dos corpos redondos, tá? Temos também o dos poliedros, né? Prismas, pirâmides, mas aqui a gente decidiu recordar essa aí. Então vamos lá. Os corpos redondos são quem? São sólidos que possuem superfícies curvas. Entre eles... Entre eles nós temos o cilindro, o cone e a esfera. Beleza, cada um tem a sua equação, né? Temos a equação que determina a sua área de superfície, a planificação, e temos o que determina o volume, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Por exemplo, no cilindro a gente vai ter a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área da base é πr ao quadrado. Lembrando sempre que para o cilindro, né, quando falar em base, nós temos uma circunferência. Então nós temos πr ao quadrado. Toda vez que falar a área da base, nós vamos ter que usar o πr ao quadrado, certo?
No cone, mesma coisa, né? Também. O cone é a área da base vezes a altura, divide por 3 e arrasa, né? Isso. Isso. E toda vez que falar a área da base, nós temos o πr ao quadrado. Porque a nossa base é um círculo. Então quer dizer que se ele me der um cilindro, vamos imaginar aí de diâmetro 12 e a altura 20, e um cone de diâmetro 12 também, de raio da base e altura 20. Tem mesma base e mesma altura. Então, o cone é a terça parte do cilindro? Isso mesmo. Se a gente pensar, né, aqui a gente teria, se fosse um cilindro de mesma base, mesma altura, ele é 3 vezes mais, né? Ele tem capacidade, tem né? Aquela região toda espacial. Tem uma capacidade 3 vezes mais aí. A gente não está vindo planificado, a gente está vendo ele em 3D, né? E a esfera também tem suas equaçõezinhas, né? Também envolve raio, envolve π e tudo mais, tá bom? A área total é 4πr ao quadrado e o volume é 4πr ao cubo sobre 3. Vamos recuperar? Vamos. Vamos lembrar então? Uma piscina com um formato cilíndrico tem 5 metros de raio e altura de 3 metros. Então vamos lá, temos uma piscina, ela tem 5 metros de raio, né? Então Isso. aqui 5 metros de raio e tem a altura de 3, né? Altura de 3, Isso. beleza? Para encher essa piscina até a borda, quantos litros de água serão necessários? Uau. Use π igual a 3. Então o volume da piscina é dado por área da base vezes a altura. Sempre, no cilindro é isso. Essa piscina aí tá boa, né? Se não conseguir nadar, você afoga. A área da base vai ser o π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tá? Por quê? O π foi pedido para usar 3, certo? O raio, ele já disse que é 5 ao quadrado e a altura é 3. Então, ficamos aí com... Primeiro fazemos a potência, né? Se quiser já multiplicar o 3 vezes 3, também já pode, né? Mas a gente faz primeiro a potência, tá? 3 vezes 3, 9, né? E 5 ao quadrado, 25. Então, ficamos com 9 vezes 25. Bom, se fosse 9 vezes 10, dava 250. Tira 25, 225. Se fosse 9 vezes 10, não. Se fosse 25 vezes 10, 25 vezes 10, né? dá 250. Tira 25, 225. 225. Esse é o volume em metros cúbicos, né? Mas ele quer capacidade, Ele quer em litros, né? Mas, professor Maurício, aí tem uma relação, não tem? Tem. Qual que é mesmo? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 metro cúbico é 1000 litros. Então 225 metros cúbicos é 225 mil litros. Uau! 225 mil litros. É muita água. É uma piscina de um clube, né? É muito quase grande. um rio. Aqui eu vou colocar aqui embaixo, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Certinho? Certinho. Beleza. Última aulinha aí pra gente rever os tópicos é a aula de número 14, onde a gente começou a trabalhar já um pouco aí da geometria analítica no ponto e na reta, né? E aí a gente estava na parte 3, onde a gente viu retas paralelas e retas perpendiculares. Nessa aula 3, nós já tínhamos estudado a equação da reta, distância já tínhamos calculado a distância entre dois pontos, ponto médio. E aí fomos falando sobre essas posições relativas. E aqui é interessante destacarmos o quê? A relação entre essas definições paralelas e concorrentes, usando o coeficiente de inclinação. Isso, o nosso Mzinho, né? O nosso angular, olha lá. Então, por exemplo, quando são paralelas, o M de uma é igual ao M da outra, né? Isso. Que são as paralelas, tem coeficiente angular igual. Tem mesma as concorrentes, né? São aquelas que se cruzam. O M de uma é diferente da outra, diferente. né? E na perpendicular, o M de um é igual ao inverso oposto da outra. Isso, o M de uma é igual ao inverso e oposto da outra. E melhor do que a teoria é a prática, né? Então vamos fazer um exemplo? E aí vocês conseguem relembrar os fatos. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 25 menos 1?
O ideal é a gente deixar ela de forma reduzida. Reduzida para poder E enxergar. o M, lembra lá, né? A gente tem que y é igual a x mais b, né? Isso. Ou y é igual a mx mais b, né? Ou seja, esse nosso m é quem acompanha x, Isso. que é o mesmo a. Então vamos lá, vamos isolar. Vamos na reta R primeiro. Na reta R a gente tem esse formato aqui, né? Então a gente tem 15x mais 10y menos 3 igual a zero. E depois a gente tem a S, né? Vamos isolar o y, né? Então vamos ficar com y é igual a menos 15x mais 3 dividido por 10. Aí o ideal é a gente até já separar, né? Já deixar cada um com 10 aqui, que aí a gente vai ficar com as frações, né? Esse sobre 10, esse sobre 10. Tá multiplicando, passa dividindo para todo mundo. Todo mundo. Tá? Então, a gente tem o nosso y aqui, a gente pode até melhorar ele, né? Simplificar aqui, né? Dá para dividir por quem? Por 5. Dividiu por 5 em cima, dividiu por 5 embaixo. Então, o nosso y vai ficar aí menos 3x sobre 2 mais 3 sobre 10. E aí, vamos apagar esse mais, que ficou feio, a gente arruma. E esse aqui já é o nosso M, né? Ó, o M da reta R é 3 sobre 2, tá? O M de R. Agora, vamos fazer a outra? Outra eu vou fazer o contrário, vou fazer ela de azul. A reta S é quem? 9x mais. Essa aqui, ó. 9x mais 6y menos 1, né? Tem que dar uma apagadinha aqui. Menos 1 igual a 0, né? Então, vamos lá. Vamos isolar o y também? Vamos. Y vai ser igual a menos 9x mais 1, tudo sobre 6. Por quê? O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Também dá para a gente simplificar aqui, né? Dá para dividir por 3. Dividindo por 3 aqui em cima e dividindo por 3 lá embaixo. Então, vamos ficar com y é igual a menos 3x sobre 2 mais 1 sobre 6. E aí temos agora o nosso M da reta S, né? Então, lembrando ali que o M de uma, se for igual da outra, né? O que a gente tem? Retas paralelas. O M de R é igual ao M de S. Então, elas são paralelas. Beleza. MX mais B. Beleza? Beleza. Muito bom, muito bom. As questõezinhas boas essas. Legal, né? Lembraram aí de alguns tópicos? Pode também ser contemplado distância entre dois pontos, ponto médio, né? Certo? Certo. Uma mensaginha para vocês, né? Hora de desejar boa avaliação para a galera do terceirão. Para quem ficou de recuperação, então, temos aí o nosso recado, né? Foco na atenção, atenção aos detalhes, né? Coloque em prática o que a gente trabalhou aqui nas aulas. Eu sei que foram muitos assuntos, muita coisa a gente tem aí para analisar, né, para resolver, mas assim, acredito que tudo dá certo, tá? Assim a gente deseja o sucesso de vocês. As avaliações não estão tão pesadas, até porque nós havíamos conversado já aqui com eles, né, que o nosso foco é preparar vocês para o Enem e tem uma novidade, tá? Além do Enem, o governo do estado agora está dando uma ênfase também com relação a levantar, alavancar nas escolas os índices das avaliações externas, SAEB, SAERO. Então, nós vamos também agora, durante nossas aulas, dar uma falada também sobre esse outro assunto que é muito importante para vocês que estão deixando a escola. Imagina só, deixar a escola vai sentir falta, viu? Vai dar tristeza, você vai ver só. Mas deixar uma marca na escola, imagina só você alavancar o seu índice de avaliação na escola. Então, nessa mesma pegada, se bem que na nossa pegada Enem, ele já está preparado. Se conseguiu acompanhar as questões do Enem, você faz o SAEB, o SAERO tranquilamente. Mas terceirão, te concentra já, tá bom? Porque é o nosso próximo foco, junto com o Enem, caminhar ali para essa preparação para as avaliações externas. Isso mesmo. Então, a gente, né, deseja para vocês uma boa avaliação, com atenção, com tranquilidade, tem tempo para isso e foco nos estudos aí. Foi tudo muito bem explicado, né, professor Maurício? Eu acho que agora é só hora de colocar em prática, tá bom? Finalizamos a nossa aula, então. Tudo de bom para cada um de vocês.
Beijo no coração e até a próxima aula. Sucesso! Tchau, tchau!